How to use phrasal verbs. Como usar phrasal verbs? Nesse vídeo vamos falar sobre algumas regrinhas na hora de usar phrasal verbs. Os phrasal verbs podem ser separados em dois grandes grupos, aqueles que podem ser separados e os que não podem ser separados. E como vocês podem notar, eu coloquei uma terceira coluna ali, onde você decide. Eu já explico o porquê. Exemplo: You are ruling my idea out just because I'm black. Você está descartando a minha ideia só porque eu sou black. O que significa um phrasal verb poder ou não ser separado? Literalmente significa que você pode desmembrar o phrasal verb. O phrasal verb usado na frase é rule out, que significa descartar. E aqui ele está separado. You are ruling my idea out just because I'm black. Exemplo: I always had to look after my third shoulder. Look after é um phrasal verb que significa cuidar, tomar conta de. Eu sempre tive que tomar conta do meu terceiro ombro. Neste caso, esse é um exemplo de phrasal verb que não pode ser separado. A frase estaria errada, gramaticalmente incorreta, se você falasse ou escrevesse I always had to look my third shoulder after. Daria até uma outra tradução para a frase. Então, look after é um exemplo de phrasal verb que não pode ser separado. Temos você decide. Como vocês puderam notar, o phrasal verb é o bring up, que basicamente tem mais de uma tradução também, mas aqui significa trazer algum assunto à tona, tocar em algum assunto, ou simplesmente mencionar algo. Don't even bring this matter up, nem toque nesse assunto. Don't even bring up this matter, nem toque nesse assunto. Então, você decide por quê? Porque a maioria dos phrasal verbs, você pode fazer isso, decidir separar ou não. Essa parte envolve você entender um pouco mais do idioma inglês. E um pouquinho mais a fundo, você vê o idioma como os nativos usam. E isso vai fazer com que você realmente aprimore o seu inglês. Na hora de usar phrasal verbs, a nossa única preocupação vai ser se podemos separar o phrasal verb ou não. Mas, como toda regra tem uma exceção, vamos então à segunda parte chata dessa explicação, que é a exceção. Como vocês podem ver aqui, temos o verbo novamente, o phrasal verb rule out. Tenho certeza que até o final dessa série de vídeos vocês não vão esquecer mais que rule out é o verbo descartar. Exemplos: My idea is great, you are ruling it out just because I'm black. Minha ideia é ótima, você está descartando ela só porque eu sou black. Segundo exemplo: Your ideas are great, but we're going to rule them out just because you're black. As suas ideias são boas, mas nós vamos descartar elas só porque você é black. Rule out é um exemplo de phrasal verb que você pode decidir separar ou não. Por que aqui eles estão obrigatoriamente separados? Se você dissesse ruling out it no primeiro exemplo, ou no segundo exemplo, rule out them, estaria gramaticalmente errado. Por quê? Qual é a exceção? Aqui está a exceção à regra. Rule out é um tipo de phrasal verb que nós podemos escolher separar ou não. Porém, as palavrinhas em vermelho aí pedem que ele seja separado. Rule it out e rule them out. Essas palavrinhas são chamadas de pronomes objetos. Na primeira frase, My idea is great. You were ruling it out just because I'm black. O it está no lugar de my idea. Então, pronomes objetos são usados basicamente para substituir algo que foi mencionado e que está recebendo a ação do verbo. Ao invés de dizer My idea is great, you are ruling my idea out, não há necessidade de repetir novamente my idea. Então, it é o pronome objeto que substitui my idea. A mesma coisa com o segundo exemplo. Quais são os outros pronomes objetos? Esses aqui: me, you, him, her, it, us, them. E se eles estão na frase, o verbo, ou phrasal verb, no nosso caso, deve ser separado. Gramaticalmente, essa é a regra, ou exceção à regra a ser seguida. Vamos às dicas finais. Bem, agora você está perguntando: ok, estava ótimo aprender sobre phrasal verbs até agora, mas depois dessas regras gramaticais, eu acho que eu não vou progredir não. Não se apavore, essas dicas podem te ajudar bastante. A maioria dos phrasal verbs podem ser separados. Literalmente, de 10 phrasal verbs, 9 podem ser separados. Então, eu acho que os brasileiros que começarem a tentar adicionar phrasal verbs para o vocabulário deles, geralmente terão a ideia de não separar phrasal verbs.
Mas lembre-se que os nativos separam com bastante frequência, então o seu inglês vai ficar mais natural se você também começar a separar os phrasal verbs. Próxima dica. Aqueles phrasal verbs que são formados por 3 palavras, como o do primeiro vídeo, put up with, nunca se separam. Preste atenção em como falantes nativos usam phrasal verbs. Da forma que eles usam, você pode se basear como e quando usar phrasal verbs. Seja no rádio, seja na TV, seja em filmes, seriados e assim por diante. Na dúvida, não separe e continue a frase. Aí você vai estar sempre certo. Até o próximo vídeo. Have a sense of humor. Bye bye.